Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com Espírito Emmanuel, capítulo 112, Diante da Justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto, perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado das trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Então, aqui ele passa para a gente o quê? Que não é porque a gente está passando por uma situação de injustiça que a gente tem que ficar quieto, deixar passar, né? Se ferir, se machucar. Não. Estou arrumando um vídeo aqui que eu vi que está torto. Aí, pronto. Então, ele não está dizendo para a gente que nós temos que aturar a injustiça, né? Nós temos que chegar a um dado momento e, se tiver que se defender, se tiver que, talvez até o ataque, né? Como acontece na área militar, né? Então, os militares estão lá, nos extremos, cuidando das fronteiras. Eles não estão atacando ninguém, estão lá fazendo o serviço deles. Mas se alguém ataca as fronteiras, os militares têm que fazer o quê? Né? Se defender. Então, a defesa da questão militar, às vezes, é o ataque, né? Mas é para se defender. A intenção é da defesa. A intenção não é do ataque pelo ataque, né? Porque é ruim, porque quer tomar o que é do outro. Não. O exemplo seria esse. Por exemplo, também, aconteceu comigo, em sala de aula, me chamaram para uma inquisição. Professores com melindres, com inveja do trabalho que eu fazia, junto com uma gestão também que não aceitava, que era professora da escola, que se tornou gestora da escola, não aceitavam o que eu fazia, o meu trabalho com projetos, com pessoas que vinham fazer palestras, levava para lugares as crianças, tipo quartel, museu, saía com as crianças da sala de aula. Nunca fui professora de giz e lousa, não gosto disso. Então, meu trabalho era um pouquinho diferenciado. Isso aí incomodou muita gente. Quando eu vi, montaram uma mesa de inquisição. Eu falo mesa de inquisição porque só faltou a tortura física. A tortura mental, ela aconteceu. Essa tortura, porque para quem você está fazendo isso e não precisa disso, por que você não usa giz e lousa, por que você não usa o data show, agora por que tem que trazer gente aqui, se um policial entrar na sala e dar um tiro no aluno, sabe? Falaram cada abobrinha a respeito das parcerias que eu faço. E naquele momento eu fui pega, né? Falei, agora, o que eu vou fazer? Eu vou me defender. E para me defender eu vou ter que atacar. Mas não atacar na mesma moeda, porque cada um dá aquilo que tem. Falei, tem justiça, né? Tem uma justiça falha dos homens, mas tem. Eu vou procurar um advogado, eu vou procurar a justiça da Secretaria de Educação e essas pessoas vão ter que responder em juiz todas as acusações e todas as questões que elas têm. Eu não vou fazer isso numa sala de aula, numa escola, com uma mesa com 7, 8 pessoas em volta, todas contra mim, e sozinha eu me defendendo, não. Eu vou precisar de um advogado e vou precisar colocar isso em um processo, porque todo processo é mão de via dupla, né? Então, do mesmo jeito que a pessoa tem o direito de te processar, ela tem o direito também de responder pelo que ela está afirmando. E foi o que eu fiz. Então, eu saí, depois de 32 anos de serviço, feito com honra, com dignidade, eu saí com meu nome limpo. Vai estar aqui. Eu não vou sair com meu nome sujo e nem vou correr daquilo que eu faço. Jesus não correu da obrigação dele, da missão dele.
Na verdade, ele não tinha nem necessidade de passar por tudo aquilo, mas ele passou por nós, sim, para ensinar o que é amor, para ensinar para a gente o perdão. E ele não teve raiva de Judas, ele não desprezou Judas, pelo contrário, quando ele desencarnou, ele foi no umbral buscar Judas, foi buscar para ajudar. E Judas, todo choroso, todo arrependido, Senhor, o Senhor vai me perdoar? Ele falou, já está perdoado, está tudo certo, né? Eu não sou Jesus, eu acho que quem me assiste também não é, mas a gente está estudando para ser melhor. Para a gente ser Jesus ainda tem uma longa estrada pela frente, né? Mas eu acredito que as pessoas, como está aqui e como Jesus ensinou, as pessoas que causam maldade para a gente, injustiças na nossa vida, pessoas que desejam mal para a gente, que falam mal da gente, essas pessoas, o que elas têm dentro delas? Eu acho que elas já sofrem tanto, porque elas já são tão amarguradas, elas já são azedas, devem acordar já reclamando de um, de outro, devem ser insuportáveis. E é como elas não podem fugir do próprio corpo, a não ser que elas se matem, né? Elas terem que se aguentar já é um castigo e tanto. Então eu não preciso desejar. É o ditado do não chute um cachorro morto, né? Chutar cachorro morto para quê? Já está morto. Uma pessoa que só pensa na maldade, deseja a maldade, que ela tem melindre, que ela tem inveja, que ela tem ódio, que ela guarda mágoas, essa pessoa já está condenada. Eu não preciso condenar ela. A justiça já está sendo feita, porque lá dentro dela ela não rende. Dentro dela só tem coisa ruim. Ela é digna e passível, inclusive, de dó. Pessoas assim, não que a gente tem que ter dó, tá errado ter dó, mas são passíveis de ter dó, né? São pessoas que não têm o que mais fazer para ela de maldade, porque ela mesma já faz, ela mesma já causa maldade na vida dela, né? Quando se termina um relacionamento, por exemplo, geralmente o casal sai um falando mal do outro, porque terminou na febre, né? Quando é um término de desgaste, que um fala pro outro e fala assim, eu acho que não tem mais nada para fazer aqui, né? Termina numa boa, beleza. Mas quando termina ainda em pé de guerra, aquele fervor todo, aí ainda tem as piadinhas de Facebook que falam, né? Só conhece a verdadeira esposa ou o verdadeiro esposo depois de separação, né? Porque aí um quer tomar o que é do outro, aquela briga toda tal. Aí você conhece o outro lado da pessoa que você não conhecia enquanto você estava com ela. Na verdade, os dois lados a gente sempre tem. O lado bom e o lado ruim. Falei aqui na semana passada sobre isso, né? É os dois cachorrinhos que nós temos, o bom e o ruim. E a gente está com a ração na mão e qual deles que a gente está alimentando. Então, os momentos bons, os momentos ruins, ou a pessoa ser boa e ruim, faz parte do equilíbrio da vida. Só que quando você separa uma pessoa no auge ali da raiva, da ira, né, do desentendimento, do desequilíbrio, não é que é normal, mas é corriqueiro das pessoas saírem uma falando mal da outra. Por que você terminou com o fulano? Porque ele é incomodado, porque ele não quer fazer nada, porque ele não progride, porque é isso, porque é aquilo. Por que você terminou com a fulana? Ela é muito mandona, as coisas têm que ser do jeito dela, né? Então, quando existe essa agressividade, essa troca de farpas em um momento, por uma situação, só naquele momento, nenhum dos dois merecem dó, pena, porque não é uma coisa que a pessoa tem, é o fervor de uma situação, né? Que causa aquele... Se a gente fosse um pouquinho mais perfeito, essas coisas não iam acontecer. Mas como a gente é imperfeito, então a gente briga, a gente desequilibra, daqui a pouco os dois choram um de cada lado e até volta, né? Porque é um desequilíbrio. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que vivem fazendo isso, né? Falando mal de todo mundo. Fala mal do filho, fala mal da mãe, fala mal do pai, fala mal do irmão, fala mal do namorado, do marido, da esposa, da amiga, da vizinha. Você encosta na pessoa, ela só tem maldade e amargura. E se isso é algo que ela vai levando no dia a dia, se torna uma rotina, se torna algo impregnado no perispírito dela, ela carrega esse lixo
E aonde ela for, ela quer derrubar esse lixo nas pessoas. É diferente de uma briga, um desentendimento de casal, de irmãos. É um desentendimento. É só naquele momento. Daqui a pouco faz as pazes, tá tudo certo. Ou mesmo que não volte o casal, se for o caso. Mas fica, né? Ah, foi legal enquanto durou, pronto. Na hora eu fiquei com raiva lá, mas já passou, né? Eu tenho muito disso. Eu não tenho raiva de nenhum dos casos que eu namorei. Passei os perrengues que eu passei na época, mas passou. Hoje eu lembro, dou risada ainda de algumas situações que a gente viveu, ainda fico triste, toca em mim ainda algumas coisas tristes que eu passei, mas não tenho, né, raiva. Não guardo rancor, mágoa, não. E as pessoas fazem isso comigo, não é de hoje. É desde pequena que eu sinto que sempre tem um me cutucando, né? Sempre tem um querendo tirar meu juízo. Tira na hora. Na hora tira ainda, porque eu sou muito imperfeita. Mas depois passa. Depois eu olho para trás e falo, podia ter feito diferente, mas não fiz, né? Fazer o quê? Agora já foi. Vou tentar de novo. Passar na prova da próxima vez. Mas tem gente que já não é assim. Tem gente que é maldade. E aí, essas pessoas que vivem na maldade, não adianta você querer fazer a justiça conversando, fazer a justiça mostrando, né? Argumentando. Não, porque ela está tão inferior que o mundo dela é a maldade ainda. Ela está carregada nisso. Não adiantava chegar no Judas lá na época e falar assim, não entrega Jesus. Porque ele não estava pensando no Jesus. Ele estava pensando nas moedas que ele ia ganhar, entregando Jesus. Então, é onde a pessoa está, a cabeça da pessoa está. É ela, né? Falam pra gente que o quê? Aonde o seu pensamento e o seu coração é o que você é. Se naquele momento o cara só estava pensando em dinheiro, não adiantava falar, pô, é uma vida, o cara vai ser castigado, o cara pode ser morto, não ia adiantar. Porque ele não estava preocupado com o outro, ele estava preocupado em ganhar moeda. Não adianta você chegar numa pessoa que está usando droga e falar para ela, meu, você sabe que isso faz mal, para com isso. Ele não está preocupado no fazer mal, ele está preocupado no fazer a adrenalina que ele sente no momento de usar a droga. Então ele sabe que faz mal, no fundo ele sabe. Mas não adianta falar para parar. Quem vai ter que parar, quem vai ter que querer parar, é ele. Uma pessoa amarga, azeda, uma pessoa que está acostumada a fazer maldade, uma pessoa que ela quer, né, conduzir situações a favor dela sem pensar no próximo, passando por cima das pessoas. Ela está pensando no auge dela, no egoísmo dela, no orgulho dela, né? Aqueles coitadinhos, né? As vítimas, tem os vitimistas aí pra caramba. Eles só estão pensando nele. É o auge do orgulho e do egoísmo aquilo ali. Ele só está pensando nele. Ele não pensa no próximo. Poxa, se você fizer isso, você está magoando uma pessoa. Não, mas ela também me magoou. Ah, ela também fez isso comigo. Aí já começa a jogar a culpa no outro. Por quê? Porque ele acha que tem o direito de fazer isso porque fizeram isso com ele. Ele está naquela do olho por olho, dente por dente. A mente dele está parada naquilo ali. E Jesus veio e falou, não é olho por olho, dente por dente. Vocês têm que perdoar. Aconteça o que acontecer, o que fizerem com vocês, perdoe. Lave isso daí bem lavado e deixa pra lá. Senão vocês vão ter que carregar essa sujeira com vocês. Então perdoa. Você não sabe o que foi que você fez lá atrás. Você não sabe como é que você se comportou numa outra encarnação. Vai que da outra vida foi você que abandonou. Vai que na outra vida foi você que magoou. Então se hoje te magoam, se hoje te abandonam, tá? Vai saber o que aconteceu lá atrás. Então perdoa, deixa pra lá, passa batido, venha outro. E quando você não consegue trabalhar com essas pessoas que te dão uma dor de cabeça, que te trazem a maldade, que te trazem o sofrimento, ele está ensinando aqui. Não é para ficar parado. Vá trabalhar com outros. Não é porque, vamos supor, né? Eu tô com o meu pai lá e meu pai é terrível comigo, não sei o quê, eu não tenho acordo com meu pai. Tá bom. Então vai pegar um outro idoso para você cuidar. Vai ver alguém que está sozinho que precisa de você. Um auxílio para fazer uma companhia para ir até um médico. Vai fazer uma outra coisa.
Não é para você ficar parado esperando o outro despertar, porque vai que o outro não desperta nunca, para você poder fazer as pazes e resolver essa situação. Você vai ficar parado esperando? Não, continua. Vai fazendo por outros. Sempre que der, dá uma volta lá de novo e tenta outra vez. Não deu? Então sai de lá e vai tentar com outra pessoa. Mas não pode ficar parado, né? Nosso aprendizado é constante, independente de quem seja, até porque a nossa família, os nossos amigos são rotativos. Hoje nós estamos com essas pessoas encarnadas, mas vai saber na outra encarnação com quem nós vamos estar, qual o papel que nós vamos fazer. Hoje quem é filho pode voltar como marido, quem é mãe pode voltar como filha. A gente não sabe o que Deus vai querer da gente lá na frente, não é verdade? Então, vamos continuar fazendo o bem, né? Independente do que façam para nós, porque se fizerem maldade para nós, como eu acabei de dizer, e o texto relatou aqui, esses que estão querendo perseguir, na verdade são perseguidos pela sua própria mente. Querem fazer a maldade, mas a maldade está dentro deles. Quem está sofrendo já são eles. A gente não precisa desejar nada, né? Então, que a gente perdoe e deixe para lá, porque o pessoal que tá meio paradão aí, né, na maldade, eles vão ter que haver com Deus tanto quanto a gente, na nossa maldade, nos nossos limites. Então, deixa quietinho lá, né? Não vamos ficar cutucando, não é verdade? Agora, se vier para cima, né, se essa maldade extrapolar ao ponto de nos fazer muito mal, aí a gente tem que procurar a justiça dos homens, se for o caso, se um afastamento só não resolve, tem que ser procurada a justiça dos homens para poder limitar essa pessoa, para que ela não avance tanto ao ponto de te machucar. Primeiro, Deus deu a nossa vida. Nós temos que cuidar primeiro da nossa vida, depois a vida dos outros, né? Ajudando e não atrapalhando. Então, se a pessoa atrapalha um trabalho seu, se a pessoa está te causando uma doença, dor, sofrimento psicológico, se a pessoa realmente está passando dos limites, né, achando que ela é toda poderosa e que ela pode tudo em cima de você, aí é o momento de falar, não, peraí, tem Deus, você não pode tudo não, né? Tem Deus, tem os homens, tem a justiça, que é falha, mas está aí. E toda vez que você entra com um processo com uma pessoa, você só tem que ter na mente o seguinte, é uma forma de barrar a pessoa? É. Mas tem que ver se esse processo não pode voltar contra você, né? Porque toda vez que tem um ataque, é porque alguma coisa você causou no fundo, no fundo. Se você causou num trabalho, por exemplo, como foi meu caso, eu trabalhando e eu incomodei, então peraí, então vou fazer uma barreira porque eu estava trabalhando, eu não estava atrapalhando a vida de ninguém, não. Agora, se você, de repente, causou danos no serviço do outro, aí você está sendo subjugada por esse grupo, por essas pessoas, porque você causou um prejuízo. Aí na hora de fazer um processo, esse negócio pode voltar contra você. Então, toda vez que a gente for alegar algo, né, na justiça, eu tenho direito, eu fiz certo. Primeiro o altar da consciência, consulta ele. Tá tudo certo aqui? Então tá bom, então vai lá e se defende, né? Não é porque a gente não quer, não deseja o mal aos outros que a gente vai deixar os outros fazerem da gente o que bem entende. Isso aí também não, né? A gente tem que cuidar da nossa própria vida, como Jesus disse. Primeiro nós. Depois, quando a gente tá bem, que a gente cuida do próximo, não é isso? Não se descuidem em razão dos outros. Mas não queira para os outros o que eles estão querendo para vocês. O olho por olho e dente por dente não existe mais.